portuguesa da semana do dia 10 ao 14 de maio, que nós estamos dando Fábulas de Esopo. E eu gostaria de aproveitar para mostrar para vocês este livrinho, aqui, deixa eu ver aqui, do Esopo, que contém as fábulas completas dele. A gente comentou que ele tinha 580 fábulas escritas, na verdade. Nesse livro tem 383 fábulas. E eu quero contar uma fábula para vocês que está neste livro, antes de nós fazermos a correção. Então, lembrando que fábula é uma historinha curta, tá certo? Que tem animais ou objetos que assumem a forma, né, o comportamento humano. Mas nesse aqui eu encontrei uma fábula que é diferente, que ela envolve um homem e um ciclope. Ciclope é aquelas figuras mitológicas que são gigantes com um olho só bem no meio do rosto. Então, esse é o ciclope. A história é assim: um homem que ele era muito bom mesmo, cara, gente finérrima, bom pra caramba e muito rico. Ele tinha a família dele, era um cara que ajudava todo mundo, fazia o bem pra todo mundo. De repente ele ficou pobre, perdeu tudo, se deu muito mal. Ficou bastante amargurado com isso, bastante triste, chateado, né? Porque daí a família também ficou doente, aconteceu um monte de coisa na vida dele, começou a ficar, né, abaladão. Um dia ele estava muito triste, não sabia o que fazer, foi andar pelo campo lá para pensar no que ia fazer da vida, quando ele se depara com um poço bem fundo. Poço é um buraco na terra onde o pessoal pega água, né? Se depara com um poço e dentro do poço cheio de ouro, muito ouro. E esse ouro pertencia ao Ciclope, que era um cara muito mal, um gigante muito mal, né? Que matava todo mundo, fazia umas atrocidades. E aí esse homem pegou esse dinheiro para ele e foi ser feliz. Quando o Ciclope chegou, né, todo o dinheiro dele, todo o ouro dele tinha ido embora e ele ficou muito triste. O que acontece, né? O que essa história significa? Qual é a moral dessa história, né? Que às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque aquele homem era um homem bom, né, até que ele perdeu tudo. E coisas ruins também podem acontecer com pessoas ruins. O que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, acontece com todo mundo, né? A gente não é marcado para sofrer ou coisa do tipo. Acontece. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, com esse sofrimento, com essas dificuldades que a gente tem. Eu achei legal essa história porque serve pra gente nesse tempo, né? Que estamos passando por este momento difícil aí. Então, coisas ruins acontecem com todo mundo. É fato. Então a gente tem que aprender a conviver. A vida, infelizmente, nem sempre é um mar de rosas. Né? Nem sempre é tudo bonitinho, tudo fofinho, tudo meiguinho. Né? Às vezes acontecem umas coisas na vida que deixam a gente chateado, triste, né? A gente tem que aprender a conviver com isso. É isso que essa fábula do Esopo está nos dizendo. Vamos agora então à correção. Então nós tínhamos visto, né, que a gente aprendeu nessa aula, nessa semana, né, o que é uma fábula, né? A gente viu a fábula do mosquito e do leão, a gente aprendeu a estrutura da fábula, né? Como é que a fábula é estruturada, a questão da moral da história, quem é o Esopo e fizemos a interpretação do texto. Então, retomando aqui rapidinho, só para a gente não perder o fio da meada. Então, o que é uma fábula? É um gênero narrativo que tem como personagens animais, plantas ou objetos que falam e se comportam como seres humanos. Pode haver seres humanos em algumas fábulas, mas a maior parte delas é feita com animais, plantas ou objetos que se comportam então como seres humanos, né? E geralmente, né, analisam o comportamento humano. Ou seja, eles vão fazer algo que é tipicamente das pessoas fazerem, e isso nos leva a pensar sobre isso, a refletir sobre essa atitude. Poxa, será que essa atitude, este comportamento, este modo de eu lidar com a coisa é legal? Será que do jeito que eu fiz é um jeito legal de fazer, é um jeito legal de lidar com a vida? Né? Será que é um jeito bom de eu lidar com a vida, o jeito que ocorreu? Né? Por isso que a fábula serve para a gente pensar sobre o nosso próprio comportamento. Tá certo? As fábulas são muito parecidas com as parábolas, por exemplo, que a gente encontra na Bíblia, ou outros textos curtos, né, que sempre tem essa intenção de nos ensinar algo, para a gente refletir, para a gente pensar sobre as nossas atitudes. Meu rostinho vai ficar comendo aqui um pouquinho do leão, mas eu coloquei de novo o texto, a gente vai ler esse texto de novo, eu quero ir destacando alguns pontos para vocês, para quando vocês forem ler, o que vocês precisam prestar atenção na hora que vocês estão lendo. O texto começa assim, eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia
voou até o leão, que quase não enxergava, e lhe disse. Então perceba bem, aqui nós temos alguns pontos importantes que eu destaquei. Era uma vez. O que esse era uma vez está me dizendo? Está me dizendo quando a história ocorreu. A história ocorreu hoje? Está acontecendo neste momento? Não, aconteceu num tempo X, era uma vez, um dia no passado distante, né, aconteceu essa história. Tudo bem? Então ela não, esse era uma vez, estamos dizendo o tempo da história. Isso é importante muitas vezes para a gente entender a história. Se eu não entendo aonde ela está acontecendo, o tempo que ela está acontecendo, eu não consigo entender, né, a história em si. Depois tem duas outras palavras que eu destaquei. O minúsculo mosquito, perceba, mosquito, né, e leão. Quem é o mosquito, quem é o leão? São os personagens da nossa história. Então nesse primeiro parágrafo aqui, né, nós já sabemos quando ocorreu, num tempo muito distante. Aconteceu com um mosquito e um leão. São os dois primeiros personagens que aparecem. Então vamos lá. O mosquito disse algo pro leão. O que o mosquito disse pro leão? Não tenho o mínimo medo de você. Perceba, essa é a palavra de alguém humilde, de alguém bondoso, de alguém que é legal com o colega. Não, fala de uma pessoa meio arrogante, né? Falou assim, não tenho o mínimo medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal... Então percebe, ele está desdenhando do leão. Ele está tirando um sarro da cara do leão. Está falando porque toda essa força colossal, você é imenso, forte, né? Na realidade, eu sou mais forte que você. Olha que atrevido esse mosquito. Que mosquito atrevido. Né? Se não acredita, vamos lutar para ver. Daí, dito isso, o mosquito tocou a trombeta de guerra e se lançou em direção do leão para picar o seu focinho. Então daí, ó, vamos lá. O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Então qual foi a reação do leão diante da picada? Ficou furioso, ficou irado, ficou bravão, né? Com muita vontade do quê? De esmagar o inseto. O que ele conseguiu apenas foi arranhar-se até o nariz sangrando. Então perceba, o mosquito picou o leão ficou furioso, quis esmagar ele e tal, mas ele não conseguiu. Ele só arranhou o nariz. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Então perceba, ó, todo alegre e vaidoso. Como é que era o mosquito? Ele era vaidoso. Tá certo? Ele se achava, o mosquitão. Ele era o mosquito. O maior mosquito de todo lugar. Entendeu? Daí, porém, a vitória foi curta. Distraído, voou direto para a teia da aranha, que o apanhou e o comeu. Então perceba, aí nós temos o porém. Porém quer dizer o quê? Né? A história ela está indo para uma direção, está acontecendo uma determinada ação, né? O personagem está indo lá, tal, daí acontece um porém. Esse porém faz a história virar, né? Faz a história mudar o rumo dela. Então, o que estava acontecendo na história? O mosquito estava sendo vitorioso. Todo contente, tal, até que, porém, né, até aconteceu uma coisa que mudou a história. Que coisa foi essa? Ele foi pego na teia da aranha, tá certo? E a aranha comeu o mosquito. Então, depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Né? Olha que coisa, não adiantou nada toda aquela vaidade dele, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos aqui então para interpretação do texto, para correção da lição. O que aconteceu com o mosquito depois de desafiar o leão? Foi parar na teia da aranha, né? Ele foi apanhado por uma aranha, virou comidinha de aranha. 2. Nessa fábula, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Né? Copie nas linhas a seguir uma frase que apresente a fala do narrador. Então, quem é narrador? O narrador é aquele lá que está contando a história. Tá certo? Aquele lá que está falando, que está explicando o que aconteceu, como é que foi. Então, você tem que achar uma frase do narrador. Era uma vez um minúsculo mosquito, é uma fala do narrador. Tem outras, você podia ter usado qualquer outra, mas é uma fala do narrador. Então, qual é a fala do personagem que você tinha que copiar? Né, ali tem uma frase grande, você podia copiar só uma parte dela. Não tenho o mínimo medo de você. É a frase do mosquito, é a única fala de personagem que tem. Então, não tenho o mínimo medo de você. Você podia ter copiado essa, podia ter copiado a fala inteira ou só um outro pedaço dessa frase. Na 3. Quem são os personagens dessa fábula? Eu falei isso várias vezes. São 3. Leão, mosquito e aranha. Né? Releia, era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão. Agora você tem que fazer o quê? Assinale a alternativa correta. A expressão destacada indicam.
que as expressões destacadas indicam? Né? Um tempo indefinido no passado ou um tempo no presente? O que elas indicam? Um tempo indefinido no passado, é algo que aconteceu há muito tempo. Eu não sei quando aconteceu, era uma vez, era um dia lá, sei lá eu quando que aconteceu, entendeu? Depois da leitura da fábula, em qual lugar você imagina, você pensa aí que os fatos aconteceram? Tá? Copie do texto uma palavra ou expressão que possa te ajudar. Então, provavelmente, você pode discordar de mim, mas provavelmente essa fábula se passou na floresta. Por que isso? Pois no texto o leão é chamado de rei da floresta, o que faz um certo sentido, porque ele não seria chamado rei da floresta se ele estivesse numa cidade ou num deserto. Será que tem leão no deserto? Será que tem leão na cidade? Onde provavelmente você encontraria um leão, um mosquito e uma aranha. Provavelmente na floresta. Você pode até falar, mas poderia ser num zoológico, professor. Poderia, mas o texto não indica isso. Até porque, lembre-se que essa história é muito, muito, muito antiga. Aconteceu, quem escreveu há 2.500 anos atrás. Então, provavelmente, não tinha zoológico por lá. Então, é numa floresta, tudo bem? Sinônimo. Você lembra que a gente trabalhou sinônimos? Sinônimos são as palavras que têm o mesmo sentido, tudo bem? Então, na 6 você tinha que reescrever a frase, ali a palavrinha destacada, mantendo o mesmo sinônimo. Então, na A, era uma vez um minúsculo mosquito. Você tem que trocar o minúsculo. O que eu poderia colocar no lugar de minúsculo? Eu poderia escrever, era uma vez um mosquito muito pequeno. Outra possibilidade era uma vez um mosquitinho. Você faz o diminutivo da palavra, que é algo que nós iremos ver depois, mais pra frente, com calma, a questão do diminutivo e aumentativo. Então, você deu a mesma ideia. Você está falando que é um mosquito pequeno, é um mosquitinho, né? A B da 6. Para que toda essa força colossal. Então perceba, a palavra que a gente vai trocar agora é colossal. Eu poderia dizer, para que toda essa força gigantesca, para que toda essa força enorme, monstruosa, titânica, descomunal, para que toda essa força imensa que você tem. C. O leão sentiu a picada e ficou muito furioso. O que eu posso colocar no lugar de furioso? Eu posso colocar que o leão sentiu a picada e ficou muito bravo. Ele ficou irado, ele ficou revoltado, ele ficou raivoso, ele ficou ensandecido. Tudo dá o mesmo sentido para a frase, tudo bem? A D. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, então aí a palavra é triunfar. Então depois de vencer sobre o rei da floresta, depois de conquistar sobre o rei da floresta, depois de prevalecer, depois de dominar, de sujeitar, de ganhar, e por aí vai. Depois de arrasar com o rei da floresta, também poderia. Então, vamos lá. 7. Marque um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito. Então, o mosquito queria se vingar de algo que o leão lhe fizera, era vaidoso e queria se sentir superior ao leão, ou queria envergonhar o leão diante dos outros animais. A resposta é a 2 aí, que está destacada aqui. Ele era vaidoso e queria se sentir superior ao leão. Ele era um mosquitinho vaidoso. 8. Por que o leão não conseguiu esmagar o inseto? Porque o inseto era muito pequeno e difícil de ser visto pelo leão. 9. As fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam alguma coisa. Por isso, algumas trazem uma moral da história. Isto é, um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula Mosquito e Leão é: nem sempre são invencíveis os vitoriosos. Então, você tinha que conversar com alguém sobre isso, bater um papo aí com alguém da sua casa. E na B, escrever uma nova moral para essa história. Então, tem umas sugestões, ganhar sempre não é garantia de nunca perder. E ninguém é totalmente invencível. São as possibilidades. E na 10, a última aí, é para numerar as frases de acordo com a ordem que apareceu no texto. Então a ordem é essa, 6, 4, 2, 1, 5, 3. Essa ordem que está marcadinha aí. Beleza? E é isso, pessoal. Nós terminamos
mais uma explicação, mais uma correção. Então, boa semana para todos, bom final de semana, até semana que vem. Tudo de bom, muita alegria. Fui!